Aula sobre métodos de proteção contra a corrosão. Como já vimos, a corrosão é um processo de degradação e destruição do material metálico por reação química ou eletroquímica entre o metal e o meio corrosivo. Por este motivo, é necessário então aplicar um método de proteção para evitar e prevenir a perda do material metálico. Em decorrência desta reação entre o metal e o meio corrosivo, há diferentes tipos de corrosão e mecanismos envolvidos neste processo, em função das variáveis relacionadas ao material metálico, ao meio corrosivo e às condições operacionais. Os diferentes tipos de corrosão já foram comentados durante as aulas. Aqui vamos relembrar os principais tipos de corrosão. Então, a corrosão galvânica, que ela é ocasionada pelo contato de dois metais diferentes. Então, apresentam potenciais diferentes na presença de um meio corrosivo. Então, aqui, para relembrar, a corrosão galvânica, característica da formação de um par galvânico, dois metais diferentes em contato na presença de um meio corrosivo. A corrosão por pit, que ela é característica dos metais que sofrem passivação pela destruição da camada passiva por íons agressivos, como já vimos. O principal íon agressivo aí, o íon cloreto. Então, aqui uma corrosão localizada que acontece por perfuração, então em profundidade. A corrosão por aeração diferencial, que ela é aqui característica de metais que estão em contato com meios corrosivos, que apresentam diferentes concentrações de oxigênio, por isto a aeração diferencial. Então, é bem comum de metais parcialmente enterrados ou submersos, ou neste caso também, como mostra a imagem, que é ocasionado pela formação de fresta, tá? Então, aqui pela formação de fresta. A corrosão intergranular, que ela ocorre nos contornos de grãos dos cristais, que são as regiões que apresentam imperfeições em comparação com o interior do grão, com o interior do cristal, que são regiões com aí grande quantidade de imperfeições, as heterogeneidades. Então, aqui a corrosão intergranular que acontece no contorno de grão. E a corrosão atmosférica, ocasionada pelo contato do metal com o ar atmosférico. E ela depende muito da composição química da atmosfera. Então, a corrosão marinha, a corrosão urbana, a corrosão industrial, a corrosão em área rural. Então, dependente muito da composição da atmosfera. Entre os diferentes tipos de corrosão, tem também a corrosão seletiva. O nome corrosão seletiva é por conta da corrosão preferencial de um dos componentes da liga metálica. Então, como corrosão seletiva, tem a corrosão grafítica e a desensificação. A corrosão grafítica, ela é característica da corrosão do ferro fundido, que é uma liga ferro e carbono. Então, acontece a corrosão preferencial do ferro, então a oxidação do ferro, restando a grafite. E a desensificação, que é a corrosão que acontece principalmente no latão, que é uma liga formada por zinco e cobre. Então, a própria composição química da liga é propícia a esse tipo de corrosão por
diferença de potencial entre o zinco e o cobre. Então, há a corrosão aí preferencial e seletiva do zinco, que é o metal que apresenta o menor potencial da composição química da liga. Além dos tipos de corrosão comentados, tem também a corrosão por solicitação mecânica, aí no caso, a corrosão por fadiga e a corrosão sob tensão, que ela ocorre quando os metais são tensionados sob certas condições. Então, além das variáveis relacionadas ao metal e ao meio, tem a questão aí das solicitações mecânicas. Então, estes são os principais tipos de corrosão. Há outros tipos de corrosão em função das variáveis relacionadas ao metal e ao meio, o mecanismo de corrosão. Então, há outros tipos também, mas são os principais. Tipos de corrosão espontânea, tá? Esses comentados anteriormente. Há também o tipo de corrosão eletrolítica, ou também chamado corrosão por eletrólise. Então, se é corrosão eletrolítica ou por eletrólise, é característica da formação de uma pilha eletrolítica. Então, é um tipo de corrosão não espontânea, que acontece principalmente em metais que estão enterrados. Então, oleodutos, gasodutos, fios elétricos. E esta corrosão, ela é decorrente de corrente de fuga, tá? São correntes interferentes, correntes elétricas interferentes, que deixam o circuito gerador da corrente. Então, muito comum próximos a sistemas de tração eletrificado. Então, aí no caso, trem, metrô, ou mesmo próximo dos sistemas de proteção catódica por corrente impressa, que usa aí um gerador de corrente elétrica. Então, a fuga de corrente, né, do sistema gerador, e aí ao atingir, né, o material metálico, cria-se aí um mecanismo de corrosão não espontânea pela formação de uma pilha eletrolítica. Então, aí os principais tipos de corrosão. Então, como foi visto durante todas as aulas de eletroquímica e corrosão, a corrosão é um processo de destruição que ocorre nas estruturas metálicas. Então, pela reação química e eletroquímica, principalmente eletroquímica, entre o metal e o meio corrosivo, e acontece isso nas mais variadas atividades, como vimos aí nos diferentes exemplos. Isso necessita, então, por ser um processo de destruição e perda do material metálico, necessita de um método de proteção para prevenir, evitar e combater a corrosão, tá? A perda do material metálico. Então, relacionado aí a este processo de destruição, nós temos o aspecto econômico, os custos diretos e indiretos relacionados à corrosão, as perdas diretas e indiretas envolvidas à corrosão. Então, por conta disso, é necessário, então, prevenir este processo aplicando um método de proteção contra a corrosão. E para isso, então, é necessário ter conhecimento do mecanismo envolvido na corrosão, isto relacionado às variáveis dependentes do metal, do meio e das condições operacionais, que devem ser consideradas para combinar a um melhor método de proteção contra a corrosão. Então, quanto à proteção contra a corrosão, temos que ter aí a noção que a corrosão é um processo natural e espontâneo que ocorre na maioria dos metais
provocando o quê? O desgaste e a degradação do material. E com isso, modificações nas suas propriedades. Então, o engenheiro precisa ter conhecimento do processo corrosivo para projetar uma estrutura metálica ou mesmo um equipamento para um determinado meio e suas condições operacionais e evitar grandes perdas, ou mesmo tornando aí o metal inadequado para o uso em um determinado processo aí em que foi projetado. Por quê? Porque relacionado à corrosão, nós temos os custos. Então, tudo isso está relacionado aos custos do projeto, em função das perdas do material metálico. Então, os custos com a corrosão, eles devem sempre ser considerados. Então, para isso, há dados termodinâmicos e mesmo o que é necessário é ter o conhecimento cinético do processo da corrosão. Isso significa definir a velocidade da corrosão e a intensidade para evitar perdas futuras, tá? Porque muitos casos de corrosão é inevitável em função da aplicação do metal para um determinado processo, por uma tal finalidade. E isto relacionado às propriedades características do metal. Então, aí tem metais que têm a necessidade de ser aplicados por sua resistência mecânica, mas não tem resistência à corrosão. Tem outros que podem ser aplicados pela resistência à corrosão, porque não tem necessidade da resistência mecânica. E com isso aí nas diferentes atividades. Então, há também a questão relacionada à corrosão, aos métodos de proteção, a parte de desenvolvimento tecnológico, tanto para novos métodos de proteção contra a corrosão, novas ligas metálicas, então para a obtenção de ligas mais adequadas para um determinado meio, isso tudo em função de evitar perdas futuras da estrutura metálica que está relacionado aos custos do projeto. Então, as medidas aí mais comuns de serem utilizadas para combater e prevenir a corrosão está relacionado ao projeto. Então, há modificações dos projetos, então, aí no caso, fazer as modificações dos projetos, dos processos e mesmo as propriedades dos metais, como aí então o desenvolvimento tecnológico de ligas mais adequadas. E em função desta questão em aplicar os materiais metálicos nas diferentes atividades por suas propriedades e ter este processo natural e espontâneo, é necessário fazer o uso conjunto de métodos de proteção contra a corrosão. Então, isso através do emprego de revestimentos protetores, que podem ser metálicos e não metálicos. Então, os não metálicos de caráter orgânico e inorgânico. A proteção catódica por corrente impressa ou o ânodo de sacrifício, a proteção anódica e o uso de inibidores de corrosão, que são os processos aí de proteção mais utilizados. Então, aí vamos entender os diferentes métodos de proteção contra a corrosão. Como métodos de proteção contra a corrosão, tem os revestimentos protetores e os revestimentos protetores não metálicos, então não é de caráter metálico. E aí, no caso, os revestimentos não metálicos, eles podem ser orgânicos e inorgânicos. Como revestimentos orgânicos, nós temos aqui, pelas imagens, já podemos ter uma ideia, que são as tintas, resinas e vernizes, tá? Nada mais do que a aplicação de uma película polimérica que atua como uma barreira física
protegendo o metal contra a corrosão. Então, uma barreira física é impedir que o metal enxergue o meio e que tenha o contato entre aí essas duas espécies reagentes, metal e meio corrosivo. Então, a aplicação de uma barreira física que protege o metal contra a corrosão. Então, aí, em termos das tintas e resinas, tem as tintas líquidas, as tintas em pó. Então, em função da sua composição química, as tintas e resinas, elas basicamente aí, elas apresentam um veículo fixo que vai ser aí ou óleo, ou uma resina alquídica, ou uma resina acrílica, ou epóxi, os solventes, os pigmentos e os aditivos. Sendo uma tinta em pó, ela tem os principais componentes, mas não tem o solvente, tá? E em termos de revestimentos protetores, eles não têm apenas a função de proteção contra a corrosão. Então, tem outras finalidades, que vai desde a própria proteção contra a corrosão, ou mesmo a questão de decoração. Então, são também aí aplicados por a questão de decoração, tem a questão de sinalização também, de impermeabilizar, diminuir a porosidade e a rugosidade de uma superfície. Então, tem tem outras características, não só a própria proteção contra a corrosão. E em termos destes revestimentos protetores, na questão aí do esquema de pintura, você pode ter várias camadas de aplicação dessas tintas. Vai desde lá daquelas camadas primárias, que são as tintas e as resinas aí consideradas como primers, que são aplicadas diretamente na superfície do metal. Tem a camada intermediária, que é mais para dar espessura e ajudar no efeito barreira, e as tintas de acabamento, que aí as tintas de acabamento tem a questão da própria resistência química ao meio corrosivo e também o efeito aí de proteção e de decoração. Mas quando a gente pensa na questão de revestimentos protetores, os revestimentos orgânicos principalmente, que são dos métodos de proteção mais utilizados, tem a questão também de preparo da superfície. Não é apenas ir lá e passar 1, 2, 3 camadas de tinta em uma estrutura metálica. Depende do bom preparo da superfície. Então, vai desde a limpeza para retirada de impurezas, óleos, óxidos que estão na superfície, gordura e outros aí resíduos. E até mesmo uma limpeza, sendo ela com solvente ou uma limpeza por ação química, que é o processo de decapagem ácida ou alcalina, ou uma limpeza mecânica. Então, a aplicação, né, a sua função de proteção, ela depende do bom preparo desta superfície metálica. Então, aí os revestimentos orgânicos, com o caráter aí de proteção e mesmo a decoração da estrutura metálica. Com revestimentos protetores não metálicos, tem também os revestimentos inorgânicos. Os revestimentos inorgânicos são compostos inorgânicos, então, sobre a superfície do metal, que podem ser depositados diretamente na superfície ou formados por reação química entre o metal e um meio adequado. Então, entre aqueles que são depositados na superfície, tem os vidros, cimentos, porcelana, que são aí revestimentos aplicados
depositados na superfície. Agora, como revestimentos inorgânicos formados por uma reação química entre o metal e o meio, tem os métodos aqui que são muito conhecidos, que é a fosfatização, a cromatização e a anodização. Então, tem aqui uma imagem que mostra o processo de fosfatização feito pela indústria automobilística, então a indústria de fabricação dos automóveis. E o que se trata a fosfatização? Nada mais é do que, então você tem aqui a estrutura metálica, que ela vai ser imersa em um banho. Então, como a gente pode ver aqui, ó, toda a carcaça do automóvel sendo imersa em um banho. Então, é a formação de um revestimento à base de fosfatos sobre o metal. E acontece, então, por reação química. Esse processo ele se inicia com uma reação de corrosão. No caso aí, o metal se transformando no íon metálico e este íon metálico formando o fosfato do metal, que aí vai ficar sobre a superfície do metal. A cromatização, ela tem o mesmo princípio. É a formação de um revestimento sobre o metal aí em um banho. Só que um banho contendo o quê? A base de cromato. Então, de cromato e de ácido crômico. Enquanto que a fosfatização é um banho de fosfatos ou de ácido fosfórico. Então, se dá por esta reação química entre o metal e uma espécie presente no banho, onde vai ser formado aí um produto de caráter inorgânico na superfície. Então, ele é utilizado para aplicação sobre o material metálico para melhorar o quê? A aderência de tinta que será aplicada posteriormente. E isso melhorar a resistência à corrosão. Nada mais é do que a combinação de vários processos de proteção contra a corrosão para melhorar aí esta proteção, tá? Para dar uma melhor proteção ao material metálico. Temos também a anodização, que já comentada lá na aula de polarização, também na aula de eletrólise, em que ela é muito utilizada pela indústria, aí pela aeronáutica, na fabricação das aeronaves, onde é utilizado o alumínio anodizado, tá? Então, a anodização é a formação também de uma película protetora, uma camada de óxidos na superfície do metal. Então, o alumínio é um material aí característico, né, e muito utilizado, em que esta camada ela vai ser formada por reação química entre o metal e um meio, um banho ácido, por exemplo, ou pela aplicação de uma corrente, tá? Isso daí ele vai ser induzido ao estado passivo. Quando ele é feito por imposição de corrente, trata-se então de uma pilha eletrolítica. Então, o metal a ser anodizado, ele é ligado ao polo positivo, ao ânodo, como o ânodo de uma fonte de corrente contínua. E aí ele sofre esse processo de anodização. Então, a proteção anódica, ou também conhecida como anodização, é a formação de uma película protetora sobre materiais metálicos que são característicos aí de sofrer essa passivação e serem anodizados. Por aplicação
ou de corrente, que seria no caso a oxidação eletrolítica, ou também pelo método químico, que é por reação química em soluções aí adequadas. Mas é muito comum a oxidação eletrolítica, aí a anodização eletrolítica. Então, em termos da anodização por corrente, o que acontece? Como vimos lá na aula, ao passar corrente pelo circuito, vai ocasionar a polarização. Então, aí temos a polarização anódica do metal, onde vai induzir ao estado passivo, pela formação de uma película de óxidos protetora sobre a superfície, que é então o ânodo, tá? Da fonte de corrente. A anodização, ela é um método de proteção contra a corrosão, tá? E ela melhora muito a aderência de pinturas, de tintas que são aplicadas posteriormente. Então, aí é o uso combinado de diferentes métodos de proteção contra a corrosão. Então, tem boa aderência e resistência à corrosão. Além disso, ela é uma camada porosa, esta película de óxidos formada na superfície, o que possibilita ela ser pigmentada, tá? Que é o caso dessas imagens aqui. O metal anodizado e pigmentado, mas ele também pode ser pintado, tá? Com uma camada de tinta. A anodização ela é muito utilizada em alumínio e suas ligas, e também níquel, cromo e aço inoxidável. Um meio aí que eles sofrem passivação. Nesta questão aí de formar um filme de óxido sobre certos metais, então o metal a ser anodizado, ele vai ser imerso em um meio corrosivo, normalmente um banho ácido, e ele é ligado ao polo positivo de uma fonte de corrente contínua, sendo então o ânodo da célula eletrolítica. E o cátodo, um eletrodo inerte, porque para aí o funcionamento da pilha eletrolítica temos o ânodo e um cátodo. O cátodo, um eletrodo inerte, porque quem é ligado como cátodo nunca participa da reação. E como comentado, o caráter poroso da camada, que é transparente, tá? Essa película de óxido na superfície, ele tem aí essa característica de ser pigmentado por corantes aplicados. E com isso, ele é então, por finalização do processo, selado esta camada porosa. Então, é uma camada porosa que ela pode ser pigmentada e após a pigmentação ela é selada, tá? Então, estas são as características da proteção anódica. No laboratório, eu preparei alguns experimentos para demonstrar os métodos de proteção contra a corrosão. Este experimento, eu apresento as características dos revestimentos inorgânicos, então revestimentos protetores de caráter inorgânico. Para o ferro, então em específico, a cromatização e a fosfatização. Então, para isso, como revestimento protetor para ferro, no experimento, eu vou utilizar uma solução de cloreto de sódio, então uma solução neutra, um meio corrosivo, cloreto de sódio, e o indicador ferricianeto de potássio. Lembrando, o ferricianeto de potássio é um indicador de reação anódica, então um indicador de reação de oxidação específico para o ferro. Por quê? Porque em decorrência da oxidação do ferro, eu tenho a liberação de ferro 2+.
E o ferro 2+, na presença do indicador, o ferricianeto de potássio, ele forma um precipitado de coloração azul. Então, ele indica a corrosão do ferro. E aqui, em específico, eu quero demonstrar a característica de proteção dos revestimentos inorgânicos. Então, o ferricianeto de potássio vai mostrar aí se eu vou ter ou não a corrosão do ferro. Então, neste experimento, eu vou utilizar a solução de cloreto de sódio e o ferricianeto de potássio e eu vou utilizar placas de ferro, tá? Aqui, eu ainda fiz um risco mais profundo nas placas, um defeito. Então, um defeito aí macroscópico para a gente conseguir perceber o processo de corrosão. Então, aqui eu tenho 3 placas e as soluções, eu tenho uma solução, então, de cloreto de sódio e ferricianeto de potássio nos 3 aqui Beckers, e eu tenho também a solução de cromato de potássio e a solução de fosfato de sódio. Então, neste segundo, o primeiro Becker só tem a solução com o indicador da corrosão. A segunda, eu vou colocar o cromato de potássio e na terceira, eu vou colocar o fosfato de sódio. Então, aqui, o princípio da cromatização e da fosfatização. É um banho de cromatização e fosfatização? Não, ele tem o principal componente. Então, lembrando, né, que esses revestimentos protetores de caráter inorgânico, a cromatização e a fosfatização, é a formação de um revestimento sobre o metal em solução contendo, no caso, a cromatização, cromatos ou ácido crômico. Então, eu estou utilizando o cromato de potássio. E se eu for pensar na fosfatização, também é a formação de um revestimento à base de fosfato sobre o metal. Por quê? Porque eu vou ter uma reação do metal em um meio que contém, ele é a base de fosfato ou ácido fosfórico. Então, este processo é por reação química entre o íon metálico. Então, é proveniente do próprio processo de corrosão. Então, o íon metálico, ele vai reagir com o fosfato ou com o cromato, formando, então, uma camada de conversão, um revestimento inorgânico, que protege a superfície metálica. Estes métodos aí, a cromatização e a fosfatização, elas são combinadas a outros métodos de proteção, porque eles promovem aí maior aderência às tintas que são aplicadas sobre os materiais metálicos. E aí também contribui com a resistência à corrosão. Então, aqui, se vocês perceberem, no primeiro Becker, eu tenho apenas o ferro em um meio corrosivo, que é uma solução de cloreto de sódio. Então, a gente consegue perceber aqui que eu tenho a coloração azul, proveniente do íon metálico, o ferro 2+, que está reagindo com o indicador da reação, o ferricianeto de potássio. Então, ficando aqui bem, a gente consegue perceber bem onde foi feito o risco, que eu tenho o processo de corrosão, além de outras regiões do próprio aço, aqui por conta dos defeitos do material metálico. Na segunda, aqui no experimento, eu consigo aqui, né, mostrar para vocês que eu tenho também a placa de aço,
que ela tem o risco, mas eu coloquei nesta segunda experiência o cromato de potássio. Então, é uma solução contendo cromato. Então, a gente também consegue perceber aqui mais nitidamente, né? Na presença do cromato de potássio, a gente já não vê a reação de oxidação do ferro, liberando o ferro 2+, e ficando de coloração azul, como aconteceu aqui na primeira situação, tá? Aqui em função do quê? Da reação com formação de um revestimento aí à base de cromato que protege o material metálico do meio corrosivo, a solução de cloreto de sódio. E aqui no terceiro Becker também eu tenho, né, o princípio da fosfatização, que foi adicionado à solução de cloreto de sódio com o indicador ou a solução de fosfato de sódio. E aqui em decorrente, né, da reação, eu não consigo visualizar a coloração azul. Eu tenho também aqui o metal riscado, mas não é possível ver esta reação de oxidação do ferro que vai, com o indicador, gerar o produto de coloração azul. Por quê? Porque aqui, na presença do fosfato de sódio, por reação com os íons metálicos, forma-se um revestimento à base de fosfato, protegendo aí o metal contra a corrosão. Então, aí é um experimento para demonstrar essa característica dos revestimentos inorgânicos como proteção contra a corrosão, que são combinados a outros métodos de proteção. Como revestimentos protetores, há também os revestimentos metálicos. Então, a aplicação de um revestimento metálico sobre a superfície de um material metálico por imersão a quente, eletrodeposição ou deposição química ou outros métodos de aplicação. A deposição por imersão a quente, o revestimento metálico é obtido pela imersão do material metálico em um banho de um metal fundido, que é o caso da galvanização, o aço galvanizado. Então, aí os metais zincados e também os metais estanhados. Por eletrodeposição, tem então a deposição de um metal por eletrólise, como vimos na aula de eletrólise. A eletrólise, então, de uma solução contendo íons metálicos. E aí, por eletrodeposição, é possível, né, ter revestimentos mais finos, livres de poros, tudo pelo controle dos parâmetros da eletrólise. A deposição por redução química, que é aí o caso da redução dos íons metálicos presentes em solução. E isso dá por uma reação espontânea na superfície do metal. Então, esses revestimentos metálicos, eles são aplicados não apenas pela questão da proteção contra a corrosão, então melhorar a resistência à corrosão dos materiais metálicos, mas também por outras características e finalidades, a aderência, cor, brilho, né? Melhorar o brilho ou dar brilho a uma peça,
diminuir porosidade, resistência à abrasão, melhorar o nivelamento da peça, então por diferentes finalidades. Muitos casos, muitos aí metais, né, ou peças, elas são revestidas com várias camadas diferentes, de diferentes metais. Então, são aí as camadas intermediárias e a camada de acabamento. Então, um exemplo, as joias e semijoias. Elas são revestidas com camada de cobre, então o cobre ácido, o cobre alcalino, e depois por um metal mais nobre, ouro, prata. E isso daí, cada camada com a sua finalidade. Então, as joias, as peças cromadas também, elas são cobreadas, niqueladas e depois cromadas. Então, recebe várias camadas de revestimentos metálicos por diferentes aí características. Tem também as moedas que são cobreadas e niqueladas. Aqui também é o caso da galvanização, né? Então, tem o exemplo da galvanização e das latas de acondicionamento de alimentos, que são as latas, elas são aí aço revestido com estanho. E em relação aos revestimentos metálicos, os revestimentos eles apresentam características aí de serem anódicos e catódicos. Os revestimentos metálicos de caráter anódico são os revestimentos que protegem de fato o metal contra a corrosão, que é o caso do aço zincado, tá? A galvanização. E os revestimentos de caráter catódico, estes revestimentos eles têm que ser perfeitos, livres de poros e trincas. Por quê? Porque os revestimentos catódicos não têm o efeito de proteção contra a corrosão. Então, eles têm que estar livres de falhas para não provocar a corrosão. Então, vamos entender melhor aí o revestimento de caráter anódico e catódico. Como vimos, os revestimentos metálicos eles apresentam diferentes características, entre elas a proteção contra a corrosão e a decoração. Então, eles são aplicados em função das diferentes finalidades para modificar as propriedades ou mesmo as dimensões de um determinado metal. Então, os revestimentos metálicos, eles apresentam o caráter catódico ou anódico. Em relação ao revestimento metálico, ser aí catódico ou anódico, a gente tem que ver em termos da proteção contra a corrosão. Então, como revestimento anódico, nós temos um exemplo muito conhecido, que é a galvanização. Então, o recobrimento do aço carbono por uma camada de zinco. Então, o revestimento, a parte externa, ela é de zinco. Então, analisando esse revestimento metálico, em termos da consulta da tabela de potenciais, o zinco ele apresenta um potencial de menos 0,76 e o ferro um potencial de menos 0,44 volts, isto potencial de redução. Então, se a gente analisar pela escala de potenciais, nós temos que o zinco ele tem menor potencial de redução que o ferro, portanto, ele é anódico em relação ao ferro, que é catódico. Então, ele sendo anódico em relação ao ferro, ele de fato protege a estrutura metálica contra a corrosão. Porque se a gente pensar na questão de proteção contra a corrosão, aqui, então, observando a camada de zinco, que é o revestimento metálico, se ele, no caso, apresentar falhas, que são poros e trincas, isso possibilita, então, que o eletrólito permeie aqui pelo revestimento metálico, atingindo o aço carbono. Então, se eu tenho aqui um poro, uma trinca, um defeito, eu passo a ter o eletrólito em contato com o zinco
e o aço carbono. E neste sentido, o zinco, por ser de menor potencial de redução, ele que vai sofrer a oxidação. E aí eu vou ter a reação de redução de uma espécie presente no meio. Então, aí é a constituição de uma pilha galvânica, pensando na questão da presença de defeitos. Agora, se o revestimento ele é catódico, é o caso, um exemplo, do aço carbono estanhado, a folha de Flandres, que é aí o metal utilizado nas latas de acondicionamento de alimentos. Então, se a gente observar, eu tenho o aço revestido com estanho. O estanho é o revestimento metálico, é a camada externa. Para um revestimento metálico catódico, o revestimento ele tem que ser perfeito, livre de falhas, de poros e de trincas. Por quê? Em relação à questão de potenciais de eletrodo, fazendo consulta à tabela de potenciais, aqui o ferro ele vai ter um potencial de menos 0,44 volts e o estanho um potencial de menos 0,14 volts. Isto em uma escala de potenciais, então o ferro ele apresenta o menor potencial de redução comparado ao estanho. Então, o ferro ele é ânodo e o estanho, que é o revestimento metálico, ele é cátodo. Na presença de defeitos, aqui, se o revestimento, tem defeitos, o que acontece? Pode permear aqui o eletrólito. Então, tem uma entrada de eletrólito pelo defeito e atingir quem? A estrutura base, que é de aço carbono. Neste caso, se o eletrólito ele entra em contato, quem que ele vai corroer? O metal, que é o ânodo, e neste caso é o aço carbono. Então, os revestimentos metálicos catódicos, eles têm que ser perfeitos e livres de falhas, então poros e trincas, porque senão aí pode provocar a corrosão da estrutura metálica. Então, isto em termos de proteção contra a corrosão, mas lembrando que os metais têm outras finalidades de aplicação. Em laboratório, foi realizado o experimento para obtenção do revestimento metálico de níquel por eletrodeposição. Então, a partir da eletrólise de um banho de níquel. Então, uma solução que contém um sal de níquel. Como vimos na aula de eletrólise. Então, neste método de obtenção por eletrólise, o material metálico a ser revestido, a peça, o objeto, é ligado ao polo negativo, ao cátodo da fonte de tensão, a fonte de corrente externa, e como ânodo, ligado ao polo positivo. Então, pode-se utilizar o ânodo solúvel, que é do material metálico de interesse, para repor os íons metálicos em solução, ou o ânodo inerte, e um eletrólito contendo os íons metálicos. Aqui, no caso do experimento realizado em laboratório, foi colocado um sal de níquel. Então, para os revestimentos metálicos, aí, independente do processo de aplicação, se é por eletrodeposição, se é por imersão a quente, se é por redução química, é necessário a limpeza e o preparo da superfície para que o revestimento tenha
um bom desempenho. Então, isso daí requer toda a limpeza para retirada de gorduras, óleos, resíduos, óxidos, produtos de corrosão, e isso por diferentes processos. Então, por desengraxe, por decapagem. Então, aí é necessário fazer a limpeza e o preparo da superfície metálica. Em relação também, em específico para o banho de níquel, no caso em laboratório, foi obtido por eletrodeposição, mas é também muito utilizado o banho por redução química, que é aí pela redução dos íons metálicos presentes em solução, mas não a partir do uso de corrente elétrica. Isso acontece por uma reação espontânea. Então, este foi o experimento realizado em laboratório aí para revestimentos metálicos. A proteção catódica é um método de proteção contra a corrosão muito utilizado e eficiente. Então, proteger catodicamente uma estrutura significa eliminar por processo artificial as áreas anódicas da superfície do metal, fazendo com que toda a estrutura adquira um comportamento catódico. E por que isso? Porque o processo corrosivo ele acontece pelo aparecimento das áreas anódicas e as áreas catódicas na estrutura de um metal. E como consequência, há o fluxo de elétrons que acontece da área anódica para a área catódica, então o deslocamento de elétrons e íons, gerando corrente elétrica. E o processo de corrosão, a oxidação, a degradação, ela acontece onde? Na área anódica. Então, a proteção catódica significa eliminar por processo artificial todas as áreas anódicas, fazendo com que a estrutura metálica se comporte como um cátodo. Então, ela tem que ter o comportamento catódico. A proteção catódica ela é muito utilizada para estruturas metálicas enterradas e submersas, como é o caso dos oleodutos e gasodutos. Então, muito utilizada na área de petróleo e gás e também para redes de transporte de água, tanques de armazenamento de produtos químicos, onde há o difícil acesso e a inspeção da corrosão. Então, a proteção catódica protege as instalações metálicas da corrosão com eficiência, mesmo quando não há ação conjunta com outro método de proteção contra a corrosão. Por exemplo, os revestimentos protetores. Mas é sempre melhor quando há uma ação conjunta de diferentes métodos de proteção contra a corrosão, de forma com que a proteção aí seja mais eficiente, em função
da ação conjunta. Por quê? Porque se a gente pensar, por exemplo, os revestimentos protetores, eles são eficientes, mas eles, mesmo que aplicados da melhor forma possível, há sempre uma falha, um defeito, e isso então vai promover aí a corrosão. E também pensando que os revestimentos, eles também envelhecem com o tempo. Então, nestas áreas que têm difícil acesso, é muito comum fazer o uso conjunto de métodos de proteção contra a corrosão combinados, que são mais eficientes. Há dois tipos de proteção catódica. Um bem conhecido é a proteção catódica galvânica ou por o ânodo de sacrifício. Nada mais do que a constituição de uma pilha galvânica, sendo aí a estrutura metálica a ser protegida ligada a um ânodo de sacrifício, sendo ele então um metal de menor potencial de redução, em que ele vai sofrer a reação de oxidação, porque a estrutura metálica passa a ser o cátodo. E a proteção catódica por corrente impressa, que é aí pela formação de uma pilha eletrolítica. Então, como vimos lá na aula de eletrólise, e eu destaquei bastante, na pilha eletrolítica, nós temos também um ânodo e um cátodo ligado a uma fonte de corrente, a um retificador. E quando eu faço a ligação ao cátodo, ao polo negativo, então a estrutura metálica ligada ao cátodo, ela nunca participa da reação. Então, ela é forçada pela a imposição de corrente elétrica, sendo ligada ao polo negativo, comportando-se então como um cátodo. A proteção catódica galvânica por ânodo de sacrifício ou anodo de sacrifício, ela consiste no acoplamento intencional de um metal mais ativo, isto é, de um metal com menor potencial de redução que a estrutura metálica que se deseja proteger, de forma com que aconteça o desgaste do metal mais ativo. Então, o metal mais ativo, ele sofre a reação de oxidação, então ele vai se sacrificar pela estrutura metálica, por isso chamado ânodo de sacrifício. Então, se o metal mais ativo sofre a oxidação, a estrutura metálica vai funcionar como cátodo. Por isso, o nome de proteção catódica. Então, elimina-se os pontos anódicos. A estrutura metálica funciona apenas como um cátodo. Os metais mais comuns que são utilizados como ânodos de sacrifício: zinco, ligas de alumínio e magnésio, que são metais que têm baixo potencial de redução. Então, eles são mais ativos porque eles têm alto potencial de oxidação. E a utilização do ânodo é função das características da estrutura a ser protegida e também do meio corrosivo que está em contato com o metal. Aqui há uma representação, um esquema da proteção catódica por ânodo do sacrifício, a proteção catódica galvânica, para o caso de uma tubulação, uma estrutura metálica enterrada, que é muito utilizado. Então, aqui nós temos a ligação à estrutura de um metal
de menor potencial de redução, que ele vai então se comportar como ânodo, ele que vai sofrer então o processo de oxidação. E a estrutura metálica então passa a se comportar só como cátodo. Então, dois metais em contato em um meio corrosivo. E aí, no caso, então, a estrutura a se proteger, ela funciona como o cátodo. Nada mais do que a formação de uma pilha galvânica, como vimos bastante em aula. Então, por uma reação espontânea pelo contato de dois materiais metálicos que apresentam potenciais de eletrodo diferentes. E aqui numa situação real, que a proteção catódica galvânica ela é muito utilizado pela indústria naval. Então, aí é acoplado as barras, o ânodo de sacrifício na estrutura metálica. Então, temos aí o exemplo de uma situação prática. Em relação à proteção catódica galvânica, para que ela tenha boa eficiência, os ânodos eles são distribuídos ao longo da estrutura a proteger, então são distribuídos uniformemente para manter uma boa distribuição de corrente. Então, se a gente pensar lá na indústria naval para a proteção de um navio, você não vai acoplar uma, duas barras, né, os ânodos em toda aquela estrutura. Então, é necessário aplicar vários, né, distribuir vários ânodos de sacrifício por toda a estrutura. A quantidade, o tamanho e a distribuição é importante para conseguir uma proteção efetiva. É usado principalmente para meios de alta condutividade, tá? Baixa resistividade. Isso em função, então, da condução de corrente elétrica, porque precisa favorecer essa boa distribuição. E a proteção catódica por ânodo de sacrifício, ela tem uma desvantagem, que é a necessidade de reposição dos ânodos após o consumo, porque este método de proteção ele é eficiente enquanto você tem o metal ali mais ativo, o metal de menor potencial. Quando ele é consumido, o que acontece? A estrutura metálica passa a ter as áreas anódicas e catódicas, então volta a acontecer o processo corrosivo. Quando não há, então, aí o ânodo de sacrifício, ou quando ele é consumido. Agora, com o objetivo de proteção catódica galvânica por ânodo de sacrifício, a gente também pode observar a formação da pilha galvânica. Aqui, como proteção para o ferro, o que foi feito inicialmente nas aulas de laboratório. Então, se a gente pensar para a proteção do ferro, a gente tem aqui o uso do zinco. Então, em termos dos potenciais, pela consulta da tabela, o ferro tem um potencial de menos 0,44, o zinco de menos 0,76. Assim como pode ser utilizado o alumínio e o magnésio. Pela formação da pilha galvânica, os dois metais em contato em um meio corrosivo. O meio corrosivo é uma solução de cloreto de sódio, pH 7, aqui em meio aberto, em oxigênio. Então, seria uma situação em ambiente marinho, por exemplo. Por esta formação desta pilha galvânica, nós temos então o zinco com menor potencial de redução, então ele é o ânodo, ele que sofre a reação de oxidação. E o cátodo, então, é o ferro, onde elimina-se todas as áreas anódicas e o ferro passa a ser apenas o cátodo, então protegendo a estrutura metálica. Em termos da experiência feita em laboratório, é possível utilizar o ferricianeto de potássio e a fenolftaleína, os indicadores da reação de oxidação e
da reação de redução. Como aqui o ferro não sofre oxidação, então o ferro não fica de coloração azul, mas como ele passa a ser o cátodo, por reação da espécie química presente no meio, na interface do cátodo, então reação de redução de uma espécie do meio, a gente tem a reação de redução do meio aqui neutro, na presença de oxigênio, que vai gerar o quê? Hidroxila. Então, a hidroxila, ela eleva o pH na interface, ficando de coloração rosa. Então, isso eu também vou mostrar novamente como foi feito em laboratório. Então, aí, uma reação espontânea, mas que tem este objetivo da proteção contra a corrosão. Então, a eletroquímica, pelo seu sentido espontâneo, como um método de proteção contra a corrosão. Ainda, pensando na proteção catódica, galvânica do ferro, é possível utilizar o cobre? Não, não é possível utilizar o cobre. Ele não aí se comporta como o ânodo de sacrifício. Por quê? O cobre ele tem maior potencial de redução que o ferro. Então, o ferro menos 0,44, o cobre 0,34 volts. Então, é utilizado como ânodo de sacrifício os metais mais ativos que apresentam um menor potencial que a estrutura metálica a proteger. Então, aqui, se a gente, em laboratório, montar esta pilha com o intuito de analisar a proteção catódica galvânica, na presença dos indicadores, o ferricianeto de potássio e a fenolftaleína, aqui também em meio neutro, uma solução de cloreto de sódio, pH 7, na presença de oxigênio. O ferro, ele é o ânodo, então ele não sofre aí a proteção contra a corrosão. Então, ele vai sofrer a reação de oxidação e eu vou ter o cobre como sendo o cátodo. Então, eu tenho aí, no caso, a reação de oxidação do ferro. Em termos da presença do indicador, pela oxidação do ferro, vai ficar de coloração azul e o cobre, na interface do cobre, acontece a reação de redução da espécie presente no meio, uma reação em meio neutro e a reação da água gerando a hidroxila. Então, não tenho a proteção catódica do ferro quando é ligado ao cobre, porque ele é um metal mais nobre. Em laboratório, eu fiz os experimentos para demonstrar a proteção catódica galvânica ou por ânodo de sacrifício. A proteção catódica para o ferro, então o metal a ser protegido, o ferro. Eu utilizei como ânodo de sacrifício, o metal de sacrifício, aqui magnésio, alumínio e zinco. Então, como que foi feito o experimento? Eu, aqui na primeira imagem, então eu tenho os dois metais, o magnésio e o ferro, então o magnésio aqui e o ferro, que eu fiz a conexão dos dois metais com um fio metálico, então aqui uma conexão jacaré-jacaré. A solução de cloreto de sódio, então uma solução neutra de pH 7, na presença dos indicadores de reação, o ferricianeto de potássio e a fenolftaleína. Porque aqui na presença dos indicadores, eu posso demonstrar se vai ou não ocorrer a oxidação do ferro. E com isso, se ele vai estar protegido ou não. Porque o ferricianeto de potássio, ao reagir com íons provenientes da oxidação do ferro, então da corrosão do ferro, ele fica de coloração azul. E a fenolftaleína, ela vai indicar a reação catódica que acontece no cátodo. Então, na primeira aqui experiência,
utilizando o magnésio, o que nós podemos observar? Que eu tenho, então, o ferro ficando de coloração rosa. Não há o aparecimento da coloração azul. Então, aqui é possível notar que o ferro ele vai ficar de coloração rosa. Então, não há oxidação do ferro e o magnésio ele atua como ânodo de sacrifício, protegendo o ferro da corrosão. Então, eu tenho uma reação aí de oxidação do magnésio. Na segunda experiência, foi utilizado o alumínio como o metal de sacrifício. Então, aqui, este é o alumínio e este o ferro. Então, eu fiz a conexão dos dois metais por um fio metálico, a solução a mesma também de cloreto de sódio, pH 7, airada, utilizando os indicadores da reação. Neste caso também, nota-se aqui que o ferro é este metal, o alumínio ele tem uma coloração mais clara, o ferro ele também ficou rosa. Não é possível perceber o aparecimento da coloração azul, indicando então que não há oxidação do ferro. Então, ele passa a ser o cátodo e com isso ele está protegido. Então, quem sofre a reação de oxidação para esta pilha galvânica é o alumínio. Então, aqui, fazendo a montagem da pilha galvânica, como fizemos lá no início no laboratório, mas com este objetivo de mostrar a proteção catódica galvânica. E também no terceiro experimento, eu tenho aqui o zinco sendo o ânodo do sacrifício, ligado também ao ferro, porque é o ferro que eu estou aqui fazendo a sua proteção. Então, colocados no meio corrosivo, que é a solução de cloreto de sódio, na presença dos indicadores. Neste caso também, o ferro é este metal, ele ficou de coloração rosa, então indicando que ele é o cátodo da pilha galvânica. Então, se ele é o cátodo, tem a reação na interface do meio, de uma espécie presente no meio que recebe os elétrons. A reação é da água, gerando hidroxila, que vai aí por elevação do pH ficar de coloração rosa. Então, aqui também pela presença dos indicadores, é possível perceber que não há oxidação do ferro, porque não ficou de coloração azul. Então, eu tenho para estas três pilhas galvânicas, utilizando os metais magnésio, alumínio e zinco como ânodo de sacrifício para o ferro. Então, é possível aí perceber que tem a proteção catódica do ferro. Então, é utilizado para aço carbono, o magnésio, o alumínio e o zinco. Isso daí em função também das características do meio corrosivo, mas são utilizados porque são metais mais ativos, então tem menor potencial de redução que o ferro. Também para comprovar a proteção catódica galvânica para o ferro, eu fiz a montagem da pilha galvânica utilizando
o cobre. Então, para constatar se o cobre ele funciona ou não como o metal de sacrifício. A gente já sabe que o cobre é um metal mais nobre do que o ferro, então ele não atua como o ânodo de sacrifício, então não protege o ferro. Então, aqui no caso, tem o cobre e o ferro, que estão ligados por um fio metálico à solução de cloreto de sódio com os indicadores, o ferricianeto de potássio e a fenolftaleína. Aí eu fiz aqui a imersão no meio, então pela formação da pilha galvânica, a reação espontânea. Aqui, no caso, nós temos então a oxidação do ferro. Por quê? Porque aqui a gente consegue ver a coloração azul. Então, pela liberação de ferro 2+, proveniente da corrosão do ferro, na presença do ferricianeto, há então a formação de um produto de coloração azul. Na interface, então, anódica. Então, o ferro ele vai funcionar como ânodo. Então, ele não estará protegido, porque quem sofre a oxidação é o ferro. Na interface do cobre, então a interface catódica, tem aqui o aparecimento da coloração rosa. Isso por conta da reação de redução da água na presença do oxigênio, que vai liberar as hidroxilas, elevando o pH, e aí, usando a fenolftaleína, que é o indicador de pH, vai ter a mudança para a coloração rosa. Então, aqui é possível perceber que não há proteção catódica galvânica quando é utilizado o cobre, porque ele é um metal mais nobre. Então, não há proteção catódica galvânica utilizando o cobre. Tem também a proteção catódica por corrente impressa ou forçada. Neste caso, trata-se da formação da pilha eletrolítica. E nós já vimos o princípio da pilha eletrolítica. Há 2 eletrodos em um eletrólito ligados a uma fonte de corrente externa. Então, na formação da pilha eletrolítica, o metal que é ligado ao polo negativo, que é o cátodo, ele não participa da reação. Por quê? Porque no cátodo há reação de redução e os metais, eles não têm tendência a receber elétrons, eles têm tendência a doar elétrons. Então, eles ficam aí protegidos quando ligados ao polo negativo, estão funcionando como o cátodo. Então, isto é uma proteção por corrente forçada. Então, neste processo, o fluxo de corrente ele é fornecido por uma fonte geradora de corrente elétrica contínua, sendo utilizado na prática os retificadores de corrente. E nesse tipo de proteção, então, a estrutura a ser protegida ela é ligada ao terminal negativo de um retificador e vai funcionar como cátodo, ficando protegido. E para o fechamento do circuito eletroquímico, há também o uso do ânodo, que na prática é utilizado os ânodos inertes, que são aqueles que também não participam da reação. E os ânodos eles são ligados ao polo positivo do retificador de corrente. Aqui a representação da proteção catódica por corrente impressa ou forçada. Então, o funcionamento da pilha eletrolítica. A
pilha eletrolítica com o objetivo de proteção contra a corrosão. Então, é necessário o uso de um retificador de corrente. No retificador de corrente, há o polo negativo, que é o cátodo, e o polo positivo, o ânodo. Então, ao polo negativo, ao terminal negativo, é ligado à estrutura metálica a ser protegida. Então, a proteção catódica é utilizado para instalações enterradas e submersas, principalmente pela dificuldade de acesso e inspeção da corrosão. Então, desde que não haja interrupção da corrente elétrica, de energia elétrica, a proteção catódica ela é eficiente para estas situações. Então, aqui, pelo esquema, então, temos uma situação de uma tubulação enterrada, onde ela é ligada ao terminal negativo, então ela vai funcionar, é uma extensão como o cátodo. Então, no cátodo vai acontecer a reação de redução e o metal que é ligado ao cátodo do retificador de corrente, ele não participa da reação. Há uma reação de redução de uma espécie na interface, mas o metal ele não participa desta reação. Então, aqui no retificador de corrente, o terminal negativo é onde saem os elétrons. E ao polo positivo é ligado o ânodo. Então, normalmente utiliza-se ânodo inerte. Aqui, grafite, por exemplo. Por quê? Porque também não participa da reação, então não há necessidade da troca contínua do ânodo. Então, temos a proteção catódica por corrente e aqui um exemplo prático, onde é possível ver o retificador de corrente que está aqui fornecendo a corrente para o funcionamento da pilha eletrolítica. Então, temos aí o princípio da pilha eletrolítica, neste caso, com o objetivo de proteção contra corrosão. A proteção catódica por corrente impressa, ela é utilizada principalmente em estruturas de médio e grande porte. A resistividade do meio não é problema, então não há necessidade de meios de alta condutividade elétrica, como é o caso da proteção catódica galvânica, por conta da distribuição de corrente entre os ânodos de sacrifício. Ela necessita de acompanhamento operacional, porque na falta de energia elétrica há interrupção da proteção. A proteção ela se dá pela passagem de corrente elétrica, então há necessidade de energia elétrica. E tem um maior custo de investimento, porque aí depende dos retificadores de corrente. Eu vou mostrar a proteção catódica por corrente impressa para o ferro, utilizando quais eletrodos? O cobre e o ferro. Os mesmos eletrodos e o mesmo meio que foi utilizado na proteção catódica galvânica, mas sendo aí ferro em contato com o cobre, não há proteção do ferro, tá? Então, o ferro, ele sofre reação de oxidação. Aqui, por corrente impressa, eu vou ligar os eletrodos ao ânodo e ao cátodo. Então, o ferro, eu vou ligar ao cátodo da fonte de corrente, ao retificador de corrente, e eu vou usar o cobre como o ânodo. Se a gente pensar na fonte, no retificador de corrente desligado, o que vai acontecer? Vai acontecer uma reação espontânea, porque eu não tenho a imposição de corrente, mas eu tenho os dois eletrodos
conectados pelo circuito metálico. Então, aqui eu vou ter uma reação espontânea em que o ferro sofre oxidação. Quando a fonte de corrente ela é ligada pela imposição de corrente, aí o metal ligado ao cátodo, ele estará protegido. E aqui eu vou ter, então, uma reação de redução no cátodo de uma espécie presente em solução. E no ânodo, eu também vou ter uma reação. Aqui, a reação de oxidação. Então, em termos das espécies, pensando, o cátodo nunca participa da reação. Então, vamos analisar em termos das espécies presentes em solução, já que é uma pilha eletrolítica. Eu vou ter uma reação forçada, o que vai acontecer pela imposição de corrente. Então, no ânodo, há a reação de oxidação. O ânodo, ele é um metal solúvel, então, ao longo do tempo, ele pode corroer, tá? Então, eu vou ter uma possível reação de oxidação do cobre, sofrendo a corrosão e liberando o cobre 2+. Eu posso ter a reação de oxidação da água como molécula, aqui desprendendo oxigênio, e por ser uma solução de cloreto de sódio, que é a solução de pH neutro, na presença do ferricianeto e da fenolftaleína, eu posso ter também aqui como, o ânion que vai se descarregar no ânodo, a reação do cloreto, gerando cloro gasoso. E no cátodo, a reação que acontece é a de redução. Então, o cátodo, o ferro não participa da reação de redução, porque o ferro não tem tendência a receber elétrons, mas eu tenho uma reação de quem? Da água como molécula, sofrendo a reação de redução e desprendendo hidrogênio e hidroxilas. Então, eu tenho aqui atenção ao desprendimento de hidrogênio e também a formação de hidroxila. Porque eu vou mostrar este experimento feito no laboratório. No laboratório, eu fiz o ensaio da proteção catódica por corrente impressa para o ferro. Então, da mesma forma como eu comentei no slide anterior, eu utilizei como eletrodos o ferro e o cobre. E aqui, em solução também de cloreto de sódio, na presença dos indicadores. Então, se analisarmos em relação à fonte desligada, o que eu tenho? Uma reação espontânea, em que tem a formação de uma pilha galvânica, porque os dois metais eles estão em contato aqui pela ligação do circuito metálico. Só que a fonte está desligada, não tem imposição de corrente, então o ferro ele tem menor potencial do que o cobre, ele é mais ativo do que o cobre, então, com a fonte desligada, eu tenho a oxidação do ferro. Então, o ferro sofre oxidação e vai ficar de coloração azul. Dá até para perceber aqui, pela coloração azul do ferro. Quando eu ligo a fonte de corrente, eu tenho no experimento o ferro ligado ao cátodo. Então, ele está aqui, ó, ligado ao cátodo, que é o terminal preto, o polo negativo. E o cobre ligado ao terminal vermelho, que é o positivo da fonte de corrente, então é o ânodo.
Então, ligando o ferro como o cátodo, ele vai estar protegido, então ele não vai participar da reação, mas pela imposição da corrente e a formação da pilha eletrolítica, eu tenho uma reação de interface acontecendo. Em termos das espécies presentes no meio, uma solução de cloreto de sódio, que tem o NaCl e a água aqui. Então, eu vou ter a dissociação do sal em Na e Cl-, e eu vou ter a água como molécula. E a fonte de corrente, ela está ligada. Então, aqui podemos perceber que a fonte de corrente, ela está ligada. Então, quando eu ligo a fonte de corrente, acontece a eletrólise. E o cátodo, que é o ferro, ele está protegido. Então, ele não vai sofrer o processo de corrosão. Aqui, ele, que antes, com a fonte desligada, estava de coloração azul, indicando a oxidação do ferro, começa agora a aparecer na interface do ferro a coloração rosa. Então, comprovando que ele está funcionando como o cátodo. Então, ele está protegido por corrente aí forçada. Então, na fonte ligada, inicialmente, aqui a gente consegue ver o aparecimento da coloração rosa, a liberação também de bolhas, o desprendimento do hidrogênio, porque eu vou ter a reação de redução aqui da água como molécula que vai gerar o hidrogênio gasoso e as hidroxilas. Então, vai ter aqui a geração de hidroxilas e de hidrogênio gasoso. E com a reação, então, ela se intensificando, a gente percebe bem aqui a formação da hidroxila, que eleva o pH na interface, ficando de coloração rosa. Então, o ferro, que com a fonte desligada, ele sofre o processo de corrosão e ele fica de coloração azul. Quando liga a fonte de corrente, ele passa a funcionar como cátodo, porque ele foi ligado, então, ao polo negativo, que é o terminal preto, então, gerando o hidrogênio gasoso e as hidroxilas. E ao ânodo eu tenho, que é o polo positivo, o terminal vermelho, ligado ao cobre. Aí, na interface do cobre, como ele é ativo, eu posso ter a reação do cobre, ou a reação do cloreto, ou a reação da água como molécula na interface. Então, aqui o experimento de proteção catódica realizado no laboratório. Como método de proteção contra a corrosão, há também os inibidores de corrosão, que são substâncias adicionadas ao meio corrosivo. Então, os inibidores de corrosão são substâncias ou misturas de substâncias que, quando adicionados em concentrações adequadas no meio corrosivo, têm como objetivo diminuir ou até mesmo eliminar as reações de oxidação e redução que provocam a degradação do metal. Então, os inibidores, eles são classificados como inibidores anódicos, catódicos, mistos e de adsorção. Os inibidores anódicos são substâncias que reagem, né, elas atuam nas reações anódicas, então impedindo a reação que acontece no ânodo, nas áreas anódicas. E isso
formando então um filme aderente e insolúvel na superfície do metal, que vai ocasionar a polarização anódica do metal. Os inibidores catódicos, eles reagem, atuam nas reações catódicas, então retardando, inibindo as reações catódicas, também ocasionando a polarização catódica do metal. Os inibidores mistos, que eles atuam, inibem as reações anódicas e catódicas, e os inibidores de adsorção, que são substâncias adicionadas ao meio corrosivo, que aí provocam a formação de uma película na superfície, de uma película protetora. Então, são substâncias que se absorvem na superfície, inibindo as reações anódicas e catódicas. Então, com isso, eu finalizo o conteúdo de métodos de proteção contra corrosão e o conteúdo de eletroquímica e corrosão, no sentido da eletroquímica espontânea e da eletroquímica não espontânea.